que base Jeová podia perdoar pecados cometidos nos tempos pré-cristãos? Ou seja, uma vez que ainda não havia o sacrifício de Jesus Cristo. E o cenário que a irmã escolheu, 26, uma jovem raciocina com sua irmã. Então, Lorraine, a pergunta do parágrafo 14 e 15 é: o que temos de fazer para merecer o perdão dos nossos pecados? Patrícia, eu entendi que por meio do sacrifício do resgate de Jesus, nós podemos receber o perdão dos nossos pecados. Mas para merecer esse perdão, no entanto, nós temos de mostrar um sincero arrependimento. Também rogar a Jeová humildemente, pedindo o seu perdão, à base da fé que nós temos no sacrifício de resgate do seu filho. Mas, Patrícia, eu entendi que hoje, por meio do sacrifício, nós temos o perdão dos nossos pecados. Mas e lá no passado, aqueles servos que foram fiéis antes de Jesus ter vindo e morrido, como eles receberão o perdão pelos seus pecados? Bom, Lorraine, para responder essa pergunta, vamos voltar em uma profecia muito importante. Você se lembra da primeira profecia bíblica? Sim, é de Gênesis 3,15, né? Isso mesmo. Vamos ler esse texto, Lorraine? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15. Isso mesmo. Diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre o teu descendente e o seu descendente. Ele te machucará a cabeça, e tu lhe machucarás o calcanhar. Então, essa primeira profecia messiânica cumpriu-se, Lorraine, em parte em 33 ano comum, quando Jesus foi morto numa estaca de tortura. No momento em que Jeová fez essa profecia, porém, o resgate já estava como que pago do seu ponto de vista, pois nada poderia impedir Deus de cumprir seus propósitos. Vamos ler também o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 24, Lorraine. Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25. E é como dádiva gratuita que estão sendo declarados justos pela benignidade merecida dele, por intermédio do livramento pelo resgate, pago por Cristo Jesus. Deus o apresentou como oferta de propiciação por intermédio da fé do seu sangue. Isso se deu a fim de exibir a sua própria justiça, porque ele estava perdoando os pecados que ocorreram no passado, enquanto Deus exercia indulgência. Então, com base na fé em Jesus Cristo, visto que eles ainda esperavam a sua vinda, Jeová poderia perdoar os pecados dos descendentes de Abraão que exercessem fé em sua promessa. O resgate também possibilita a ressurreição de pessoas nos tempos pré-cristãos, significando assim que todos aqueles que no passado foram vivos, estes serão ressuscitados para beneficiar-se da nova vida. Interessante. Então significa que pessoas que foram fiéis, como Moisés, Jacó, Sara e muitos outros, serão ressuscitados e viverão como pessoas como nós no paraíso, Vai ser maravilhoso. Isso mesmo, Lorraine. O sacrifício de Jesus é muito importante. E Jeová, como um Deus justo, ele providenciou que os servos fiéis do passado fossem livrados através deste resgate. Assim como nós, pois quando se fala que é como dádiva gratuita e que estão sendo declarados justos pela benignidade merecida dele, ou seja, mostrando como Jeová é um Deus amoroso e não se esquecerá dos seus servos do passado. E todos nós vamos ser beneficiados por este resgate. Como você se sente em parte em aprender de Deus assim, Lorraine? Fico muito feliz, Patrícia? Até mesmo impressionada de saber como é bom eu ser escolhida por um Deus justo, que se preocupa com as pessoas, que caso eu venha a morrer, eu mesmo nessa condição tenho a esperança de ser ressuscitada e, se ele me achar justo, viver para sempre na verdadeira vida. Isso mesmo, Lorraine. Nunca se esqueça disso, que Jeová é um Deus de poder e justiça. E ele vai poder fazer isso não só para você, mas para aqueles fiéis a ele e a seu reino. Obrigado, irmãs, pela excelente participação também.
seu discurso, pôde apresentar um fundo histórico, né, usando o livro de Gênesis 3,15, também com base em Romanos 3, 24 e 25, que era o tema da matéria. A irmã conseguiu mostrar o valor do sacrifício de Jesus Cristo mesmo para os pré-cristãos, né, os servos de Jeová. E também, ao encerrar a matéria, o excelente mostrou o valor, né, de saber isso, demonstrando o amor de Jeová, a sua justiça, o seu poder. Porque quanto seria injusto da parte de Jeová essas pessoas que não conheciam a Jesus, que não tiveram essa oportunidade de morrerem, né, sem ter direito à vida eterna. E a irmã mostrou isso, como Jeová é justo e amoroso também nesse aspecto. E algo que estava observando, o que a irmã conseguiu demonstrar, foi a fluência do seu discurso, que é ler e falar de modo que as palavras e as ideias fluam de forma suave. O que ajuda nisso foi o que a irmã fez, apresentar a matéria de forma organizada, lógica, e isso certamente ajuda para que a gente possa falar de uma forma suave. Essa fluência é importante quando, por exemplo, estamos falando de porta em porta. Às vezes a gente treina uma apresentação, mas a gente não tem essa apresentação toda por escrito. E aí a gente não saca como que uma apresentação, que eu vim falar sobre isso, né? A gente precisa ter essas ideias bem organizadas para que o discurso possa fluir. Quando oramos a Jeová, a gente também não pega um papel para decorar as informações, né? A gente sabe o que precisa falar para Jeová, fala de coração, e justamente pela boa preparação que a irmã teve, com antecedência, ensaiando, a irmã conseguiu fazer isso, demonstrar essa fluência. E agradecemos a participação também das irmãs.